Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula de hoje, falarei sobre o comando new detect multikey. Tá? O comando new detect multikey é um comando que permite a definição de combinações de teclas para a execução de uma determinada tarefa, ou seja, é a entrada por teclado. Então é um comando que permite que o usuário pressione uma combinação de teclas e execute uma tarefa através de uma combinação de teclas. Então isso permite que você crie um robô, né, nessa linguagem, e que espere que o usuário, esse robô, ele esperar que o usuário digite uma combinação de teclas, né, para executar alguma coisa, alguma tarefa aí, como eu já disse, tá certo? Nós temos um outro comando, que é o comando new detect key, seria só isso aqui o nome do comando, tá? Ele está em outro vídeo no canal da Inteligência Computacional, você pode procurar, se for do seu interesse, tá? Para compreender melhor até o funcionamento deste comando que eu estou falando nessa aula. Então, o comando new detect key, ele permite a definição de um comando por teclado, enquanto que o comando new detect multikey, que é o caso aqui, permite a definição de uma combinação de teclas a serem pressionadas. Então, um bom exemplo é, se eu quero que o usuário pressione Ctrl F1, por exemplo, Ctrl F5, né, eu poderia definir através destes comandos essa combinação de tecla. Né? Se eu quero que o usuário pressione Shift F8, por exemplo, estou dando exemplos aqui de combinações, é através desses comandos que eu defino isso, tá certo? Então, vamos supor que eu queira uma combinação interessante aqui. Eu quero que o usuário pressione a tecla, combine duas teclas, por exemplo, né? Eu quero que ele combine a tecla Ctrl com a tecla Shift, né? Eu sei que a tecla Ctrl possui o código 17, né? E se eu quiser saber qual é o código da tecla Shift, por exemplo, que eu não me lembro, eu posso utilizar aqui a ferramenta de captura de tecla aqui em cima, ó, na parte superior, então, da tela do editor de código, onde estou com o mouse. Então eu clico ali naquela caixinha cinza onde está pressiona a tecla, né? Se eu pressionar a tecla Shift agora no meu teclado aqui, ó, né, eu obtenho lá em cima o código da tecla Shift. Veja que o código dela é o código 16, né? Daí basta que eu clique na setinha vermelha aqui, ó, no botão de setinha vermelha ao lado, onde estou com o mouse, para inserir esse código no meu programa. Veja que ele inseriu aqui, ó, tecla 16, tá certo? Aí basta que então eu coloque isso lá em cima do meu programa aqui, ó, que aqui está muito grande a fonte, né? E eu coloque aqui, tá? Então veja que aqui, ó, no meu comando new detect multikey, eu acabei de definir aqui dois comandos de teclado aqui, né? Estou definindo, na verdade, tá? Estou dizendo aqui que o usuário poderá então pressionar a tecla Ctrl mais a tecla 16, no caso, que é a tecla Shift. Então, Ctrl mais a tecla Shift. Então, eu estou definindo aqui, fica claro que eu estou definindo uma combinação de teclas, tá? Então, se o usuário pressionar essas duas teclas simultaneamente, né, deverá ser executada alguma tarefa, alguma ação no meu programa, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou diminuir aqui o tamanho da fonte, expandirei aqui a área de visualização, observe que eu tenho aqui setas do meu lado direito aqui do editor de código, né? Então, se eu clicar na seta para cima, eu consigo expandir a área de código. Se eu clicar na seta para baixo, tá? Eu reduzo o tamanho da minha área de código. Então, eu vou expandir, né? E aqui abaixo desses dois parâmetros aqui no meu bloco de comando, né? Então, veja que aqui eu tenho um bloco de comando. Abaixo desses dois parâmetros aqui, eu tenho que colocar aqui um rótulo, uma marca de linha, para que o fluxo, para onde o fluxo de execução será desviado, né, caso o usuário pressione essa combinação de teclas. Tá certo? No caso aqui, a tecla Ctrl mais a tecla Shift. Né? Eu definirei aqui, estou dando um exemplo, tá? Eu não farei funcionar agora, darei um exemplo simples. Vou colocar assim, ó, vá para essa linha, vá para outra linha, pronto. Tá só para exemplificar, tá certo? Poderia ser um nome de rótulo aqui mais sugestivo, dependendo do programa que está sendo desenvolvido, do robô que está sendo desenvolvido. Isso aqui é só para exemplificar o funcionamento do comando, tá certo? Então, veja que nesse bloco de comando, estou dizendo o seguinte, que quando o usuário pressionar a tecla Ctrl juntamente com a tecla Shift, né, a execução do programa será imediatamente desviada para esta marca de linha, com este nome aqui, ó, vá para outra linha, certo? Agora, falta definir essa marca de linha, né? Essa marca de linha deve ser definida com o comando merk, tá certo? Que é esse comando aqui, ó. Então, vamos lá, vamos para a linha de baixo. O comando merk aqui, ó, onde eu estou digitando, né? Merk, né? E o nome do rótulo de linha, da marca de linha, tá certo? Opa, deixei um espaço aqui.
Muito bem. Então aqui, olha, eu defini uma marca de linha, né, para onde a execução do meu programa será desviada caso o usuário pressione essa combinação de teclas aqui, certo? Através do comando new detect multikey. Então, para isso que serve esse comando. Definir, então, né, esse bloco de comando aqui define uma combinação de tecla, um comando, né, de teclado que aceita o pressionamento de duas teclas, tá certo? E aí ele vai o que? Automaticamente, quando o usuário pressionar essa combinação de teclas, será desviado, como eu já disse, para essa marca de linha aqui, ó, tá certo? Veja que temos mais um detalhe interessante, tá? Não existe limite para a combinação de teclas neste comando, tá? Se eu quisesse definir mais teclas a serem combinadas, eu poderia, certo? Eu poderia colocar aqui a tecla 13, no caso a tecla Enter, né? Eu poderia, opa, estou digitando errado. Eu poderia colocar quantas teclas eu quiser aqui, tá certo? Tá? Observe então que o comando new detect multikey não tem limite, né? Não possui limite para a quantidade de teclas para a serem pressionadas, né? Então eu poderia fazer uma combinação muito extensa de teclas a serem pressionadas, tá certo? Mas é claro que isso aqui foge um pouco da nossa realidade, né? Alguns teclados talvez não permitam essas combinações. Isso vai depender muito também do hardware, né? Do hardware do dispositivo, tá certo? Pode ser que um teclado não consiga, não aceite essa quantidade de comandos de forma simultânea. Né? Até porque aqui o usuário teria uma dificuldade enorme, não é, para pressionar 4 teclas ao mesmo tempo. Acho que geralmente não se utilizará isso, mas o comando está preparado para isso, mesmo que seja absurdo, né, pareça um absurdo. O comando new detect key, new detect multikey, né, está preparado para isso. Ele espera, né, ele permite que sejam definidas várias combinações de teclas e não há limites para a quantidade, tá? Mas geralmente, né, geralmente o que se faz é a combinação de duas teclas, é o padrão, tá? Nos computadores aí, na maioria das arquiteturas de computação aí, tá certo? Eu poderia definir aqui o Ctrl Alt Del, né, aquele comando, o famoso comando que reinicia o computador, tá certo? Também. E aí eu teria aqui que definir três teclas no caso, tá certo? Mas é isso que eu tinha para falar na aula de hoje, tá? Quando você quiser definir, né, uma combinação de teclas a ser pressionada, uma combinação a ser pressionada pelo usuário, você utiliza esse comando, new detect multikey, tá? E eu posso também, claro, nós podemos também ter várias declarações deste comando, tá? Eu poderia ter mais de uma declaração deste comando, isso vai depender então do robô que está sendo desenvolvido, vai depender das funcionalidades esperadas aí pelo desenvolvedor, tá certo? No caso, se você desenvolver um robô, você definirá o que o seu robô fará, isso vai depender muito do problema a ser solucionado, né, das operações a serem executadas. Eu poderia então ter, veja, mais de um bloco de comandos, vários blocos de comandos, né, definidos com o comando new detect multikey, tá? Certo? Então, aonde, no caso, no primeiro bloco eu definiria uma combinação de teclas, no segundo bloco eu poderia ter uma outra combinação de tecla, tá certo? Ok? Então eu estaria definindo aqui nesse momento, por exemplo, duas combinações de teclas, né? E cada uma dessas combinações direcionaria o meu programa, né? Desviaria o fluxo de execução para um rótulo de linha diferente, tá certo? Imagina que aqui eu tivesse um outro rótulo de linha, ó, vá para outra linha 2, né? Então eu estou dizendo aqui nesse momento que esse bloco de comando, o primeiro bloco de comando, desviaria a execução do programa para esse rótulo aqui, ó, vá para outra linha, né? Quando o usuário pressionasse Ctrl e Shift, certo? E aqui, no outro bloco de comando, a execução seria desviada, né, para o outro rótulo, definido como vá para outra linha 2, se o usuário pressionasse a tecla Enter, né, que no caso o 13 é a tecla Enter, com a tecla 11. A tecla 11 eu não sei qual é, tá certo? Então vamos supor que o usuário pressione Enter e a tecla barra de espaços, é melhor assim, tá? A tecla 32 é a tecla equivalente à barra de espaço, o código 13 é equivalente à tecla Enter. Então aqui eu estaria dizendo então para o meu usuário, que seria para o meu robô, né, que se o usuário pressionar a tecla Enter mais, né, a tecla barra de espaços, a execução seria então desviada para este rótulo de linha aqui, ó. Vá para outra linha 2, tá certo? Lembrando também, tá? Lembrando também que para cada rótulo de linha definido nesses blocos de comando, né, interativos, né, eu tenho que ter uma marca de linha associada através do comando merk. Caso eu não tenha essas marcas de linhas associadas, o programa retornará um erro, você terá um bug aí, né? No caso, o programa terá um erro, será dada uma mensagem de erro, o programa não será executado. Então é necessário que se defina todas as marcas de linhas esperadas, né,
por esses comandos, tá certo? E lembrando então que abaixo dessas marcas de linhas você teria o quê? Você teria outros comandos a serem executados, né? Para onde, a partir de onde o programa continuaria a funcionar, tá? Você definiria outras ações aí que o seu robô executaria, caso o usuário então pressionasse essas combinações de teclas, tá certo? É isso, tá? Isso que eu tinha para falar lá no de hoje, né? Então o comando new detect key, new detect multi-key, desculpe, permite a definição de comandos com teclas combinadas, né? Ou seja, pressionadas simultaneamente para que sejam executadas determinadas operações ou tarefas pelo seu programa aí, que você venha a desenvolver, tá certo? Então, muito obrigado, isso que eu tinha para falar na aula de hoje e até a próxima, hein?